Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Douglas Guimel, coach psicoterapeuta holístico. Nós vamos tratar hoje sobre os níveis de obsessão. A obsessão, ela é, na verdade, uma parasitose, digamos assim, espiritual, um parasitismo espiritual, onde um ser, né, uma alma, uma personalidade se acopla à personalidade de alguém que está encarnado e a partir daí começam a ocorrer uma série de situações onde esta personalidade que obsedia o obsediado, né, aquele que está encarnado, ela passa a exercer influência, ela passa a exercer alguns comandos e, nos casos mais complexos, ela passa a exercer praticamente o comando completo da vida daquela pessoa. É um parasitismo, é um ser, digamos assim, uma personalidade que ela vai, se junta ao corpo daquela pessoa que está encarnada, né? Ela se aproxima e começa a influenciar, a fim de se adequar ao padrão vibratório. Ela está reconhecendo se há uma abertura, se há alguma frequência. Houve uma abertura, ela se aproxima mais. E ali ela começa, né, a exercer a sua influência. Essa influência se dá a nível de pensamentos, a nível de sentimentos e emoções, tá? E a nível de motor instintivo sexual. O parasita ou a personalidade obsessora, ela vai atuar nesses três cérebros, tanto o reptiliano, quanto o sistema límbico, como o sistema neocórtex. Resumindo, ela vai atuar nos seus instintos, ela vai gerando em você o desejo por bebida, se ela era um espírito, né, em vida, se aquela personalidade gostava de beber ou era viciada em bebida. Ela vai te influenciar no centro instintivo ainda, o desejo por drogas, o desejo por cigarro, né? O desejo por comer determinados tipos de comida que você às vezes não tinha esse hábito de comer. Vai te influenciar sexualmente dentro daquele perfil que aquele espírito possuía, ou que aquela personalidade possuía. Você eventualmente não é homossexual, mas se aquele ser era homossexual, ele vai te induzir ao homossexualismo. Você eventualmente é uma mulher tranquila, equilibrada, monogâmica, mas se a personalidade que se acoplou à sua, ela tem tendência, né, a ter múltiplos parceiros, ou ela foi alguém, né, uma mulher da vida, né, ela vai influenciar também desta forma e te levar a ter pensamentos, e aí ela vai atuar também no neocórtex, vai começar a ativar em você pensamentos que te induzem a procurar, né, ambientes, pessoas, e instintivamente isso começa a vir, porque é a famosa lei da atração. Ela vai, por uma questão magnética, atrair para a sua vida situações condizentes com o seu desejo obsessor. Isso chamam-se as chamadas monopensamentos. Ou seja, o que ela mais quer? Ela quer, vamos supor, sexo. Ela vai começar a criar situações para que, né? E você vai começar a ter trejeitos, hábitos, né, até movimentos físicos, porque começa a atuar no inconsciente. Então, inconscientemente, você está aqui sentado na mesa, aparece um homem, né, e você do nada olha para aquele homem de cima e embaixo e faz um olhar de desejo, e você mal sabe que você nem se dá conta que você está sendo usada para atrair este homem. E aquele homem senta na sua mesa e o objetivo ali já não é outro senão te levar para a cama. E é assim que funcionam os processos de obsessão, tá certo? Primeiramente, esse processo começa, né, por influências, frequências, né?
aquele ser fica ali te acompanhando, te observando. Como é que esse obsessor chega até você? Existem basicamente 3 formas. A primeira forma que eu poderia dizer é a obsessão kármica. Essa obsessão kármica se dá através de espíritos da própria família ou personalidades de pessoas da família que desencarnaram no passado, né? Esses obsessores que não evoluíram, continuaram ainda numa frequência de matéria, eles vêm por uma questão de afinidade. Essa aqui é minha sobrinha, essa aqui é minha neta, é a minha bisneta, né? É minha prima, tá certo? E por uma questão de DNA, de sangue, de afinidade, ela começa a caminhar contigo. E quando ela percebe uma abertura, né, que você sentou numa mesa para beber uma cerveja, pronto. Ela já vai querer fazer você pedir uma segunda cerveja, porque ela também quer beber. Só que aí você bebeu uma, ela bebeu outra. Daqui a pouquinho você sente um desejo novamente de pedir mais uma cerveja. Ela quer beber 2 cervejas. A diferença é que ela bebe mais do que você, mas o teu corpo é o que vai sofrer mais com as consequências, né, desse ato de beber. Tá certo? Então, essa é uma das formas que ocorre o processo de início da obsessão. Esse é o primeiro processo, é o processo que a gente chama de obsessão simples, tá? Começa desta forma. Até que numa segunda vez, né, você novamente sente uma vontade, você fazia isso, bebia uma vez ou outra com as amigas, você sente uma vontade de chamar a amiga, antes era a amiga que te chamava, dessa vez é você que está chamando ela para tomar novamente uma cerveja. E aí você começa a criar e a desenvolver o hábito de beber que antes você não tinha. E aí você iniciou todo um processo, né, de abertura, abriu o canal para que o obsessor pudesse tomar conta. E é assim que começa todo o processo de obsessão, certo? Então essa é a primeira forma. A segunda forma de obsessão que se dá, né, é através de um ente querido também, né, que não necessariamente kármico, mas de algum amigo que desencarnou, ou algum espírito amigo da família, geralmente da família, né, que também tem alguns hábitos. Só que isso aí já é mais fácil de resolver, porque como há o laço do amor e trata-se de um espírito amigo, é mais fácil você dizer para ele, olha, você está num processo de desobsessão, você chegar a dizer para ele, cara, você está prejudicando a tua amiga ou teu amigo. E ele entende e ele acaba se afastando, porque ele é teu amigo, né? Por mais que ele tenha aquele afã, né? É muito mais fácil você afastar um espírito desse quando ele tem uma certa amizade e não é tão apegado assim a você, tá certo? A terceira forma de obsessão que se dá é por questão de frequência, de afinidade, mas não necessariamente um amigo espiritual, mas alguém que vibrou numa frequência afim com a sua. É quando você senta num bar, né, e você está lá aborrecido, você está numa frequência de carência afetiva, ou você está querendo, né, desaguar, né, vamos dizer assim, suas mágoas através da bebida, é o momento ideal para que aquele obsessor, né, ele veja se tem uma frequência parecida com a sua e ele se acople, né, ao seu, que nós chamamos de perispírito, né, ao seu campo vital, né, ao seu corpo vital, ao seu corpo etérico. É através daí, né, que surge o processo de obsessão. Então você tem 3 tipos de obsessão: obsessão kármica, obsessão por afinidades de amigos espirituais, ainda que não numa frequência muito elevada, e os obsessores estranhos a você, né, que eles vieram porque você simplesmente abriu as portas para ele entrar, tá certo? Eu poderia dizer uma quarta forma de obsessão que eu observei também, tá? Que são as obsessões ocasionadas por magia, né? Feiticeiros que colocaram eventualmente um espírito em cima de você com determinados fins, com determinados objetivos. Esse tipo de obsessão se dá, né, de uma forma em que ele começa a vibrar
em cima de determinada situação, te levando a cometer determinados atos. Se você tiver afinidade e abertura para isso, ele vai conseguir o seu intento. Se você não tiver afinidade, digamos assim, que alguém colocou um obsessor na sua vida para estragar o seu relacionamento, fazer você encontrar um outro homem, né, na rua e abandonar o seu marido. Se você tiver afinidade, ele vai conseguir esse intento. Se você já pensou nisso, já teve alguma intenção nisso, se você já tem uma má inclinação para esse lado, ele vai conseguir o seu intento. Mas se você não tem, ele vai tentar e você vai chegar uma hora e você vai falar, cara, eu estou me sentindo mal, mas, sabe, com os pensamentos estranhos, isso não é meu, sabe, eu não tenho esse tipo sabe, eu tenho que procurar um lugar para resolver isso. Aí é onde a pessoa procura eventualmente um centro espírita, procura um terapeuta, alguém que possa auxiliá-lo nesse processo. Então essas são as 3 formas de obsessão. Os 3 níveis de obsessão se dão da forma simples, como eu citei, tá? Até que esta segunda forma de obsessão, ela se torna, né, o que nós chamamos de fascinação, né? Ou que chamamos de paranoia. Paranoia é quando a pessoa já está, né, sendo seguida e perseguida por esse obsessor. Ele encontrou um canal, ele encontrou uma abertura, ele conseguiu beber, ele vai ficar no teu cangote, fazendo você novamente marcar um encontro com a tua amiga, com os teus amigos, para poder voltar a beber. Só que você que tinha o hábito de beber uma cervejinha, ou tinha o hábito de tomar uma Coca-Cola, e todo mundo está bebendo, mas você está tomando Coca-Cola, você vai passar a pedir cerveja, eventualmente você vai pedir 2, 3 ou 4, e se esse obsessor era chegado a uma bebida quente, do nada você vai chegar, não, hoje eu quero um uísque, aí todo mundo vai olhar para você, ué, que é isso, fulano? Hoje eu quero beber um uísque. E você não sabe que o obsessor está cada vez mais ganhando terreno. E aí ele passa a cada vez ter mais entrada, ele passa a ter cada vez mais influência, e você começa a ter mudanças, né? Sintomas. O primeiro sintoma da obsessão é a anemia. As células, as hemácias do corpo começam a diminuir. Por quê? Porque ele é como se fosse um vampiro. Ele te obsedia de tal forma que ele puxa a sua energia vital. Essa energia vital vem através de quê? Das hemácias, tá certo? Porque as hemácias, elas duram em torno de 7 dias. Então, você começa a sentir uma fraqueza, você começa a sentir que os seus pensamentos não são mais os mesmos, as inclinações mudam, tá certo? E quais são os sinais disto? Mal-estar, sabe? Mal-estar, estou me sentindo mal. Mas o que é? Eu não sei explicar o que é. É barriga? Não sei. É dor de cabeça? Também não sei. Eu tô mal, eu tô me sentindo mal, uma sensação estranha. Mau humor é outro sinal. O segundo sinal que você pode observar que você pode estar sendo obsediado. Você fica uma pessoa mal-humorada, não consegue dormir direito, não está se alimentando direito, tá certo? Se remove muito na cama na hora de dormir, vira de um lado, vira para o outro, não consegue ter uma posição, tá certo? Pensamentos repetitivos. Sabe, você está trabalhando e fica com aquele pensamento na noite, porque vai beber, porque vai fazer, entende? Dependendo da obsessão, tá certo? Se você deu para começar a querer sexo, a mente fica toda hora, sexo. Aí aparece um cara, aparece outro, e as coisas vão começando a fluir mais ou menos dessa forma. Você está obsediado. E outro sinal de obsessão, irritação. Você fica uma pessoa muito irritadiça. A pessoa fala uma coisa, você já fica irritado. Uma coisa, sabe, você se irrita, né? E briga por qualquer motivo. Tá certo? Então, esses são sintomas, o sintoma anemia, e os sinais são mal-estar, mau humor e irritação. Quando essa obsessão, esse processo de obsessão, ele se torna mais profundo, veja, ele já tem entrada, ele já tem influência, e ele vai se aproximando cada vez mais, e você vai se tornando uma pessoa cansativa, você vai começando a ter, eventualmente, né, mudanças de comportamento. É quando já há uma fascinação. O obsessor ele já tomou conta por completo. Esse é o terceiro passo. A obsessão simples, tá? Depois vem a paranoia, que é quando há uma perseguição do obsessor. O obsessor ele fica te perseguindo, colado ali em você. Isso é como se fosse uma paranoia, uma perseguição. Tá? E você sente isso, eventualmente algumas pessoas sentem, parece que eu estou sendo observado, sente um peso nas costas,
né? Tem uma sensação de que tem algo aqui, sabe, na região da nuca. É o obsessor no teu cangote, né? É o que uma amiga minha fala, é o chupa-cabra, mas é o chupa-cabra mesmo, ele fica no cangote da pessoa e não larga de jeito nenhum, tá certo? E a fascinação é o problema que a coisa está mais complicada. A pessoa começa a mudar hábitos de vestir, a pessoa começa a tomar menos banho, vai dormir sem tomar banho, tá certo? A pessoa começa, né, a ter... a pessoa dirige a ela olha para aquela pessoa com um olhar assim vidrado. O que foi? O que você está querendo? Já vi esse cara. Por que esse cara está me olhando? Será que ele está vendo alguma coisa errada em mim? Eu não estou gostando. Aí você, né? E já observou que tem algumas pessoas que são assim? Sabe aquelas pessoas que todo mundo considera como fulano é meio perturbado? Quase sempre, a maior parte das perturbações espirituais são ocasionadas por obsessores. Porque ele não está encarnado, ele está vivendo uma época que não é dele, ele está vivendo um sonho de uma época que não é a dele. Porque as personalidades, elas quase sempre querem viver como se fosse na época delas. Então elas encaram situações e pessoas como na época delas. Eles não têm noção de onde estão e o que estão fazendo. Eles estão vivendo um verdadeiro sonho. O obsessor é assim, na maioria dos casos. Ele vê pessoas, ele vê objetos, ele vê situações, mas ele está vivenciando uma situação passada. Então, se é o espírito de uma mulher da vida, ela pensa que está num cabaré, ela pensa que está convivendo com situações, com homens, com situações, e aí quando pensa que não, ocorrem fenômenos assim muito estranhos, sabe? Da pessoa pedir, né, pro cara que vai para ela quer, né, pede dinheiro, aí o cara fica assim assustado, não entendi. E às vezes a pessoa nem está precisando, mas ela quer ser paga. E aí, cara, que é isso? A pessoa está vivendo uma fascinação, ela está vivendo um sonho, um pesadelo, que não é o dela, né? Quando pensa que não, a pessoa está usando drogas, que não era um hábito daquela pessoa, né? E ela foi levada, induzida a cometer esses atos. O processo de obsessão, né, quando chega no nível da fascinação, o terceiro nível, é o mais complicado, porque já tomou conta e eventualmente influencia até mesmo o fato, né, da pessoa querer ser ajudado. Outro detalhe que eu gostaria de citar aqui: a obsessão só tem como resolver quando ela é obsessão simples, você ainda consegue através de preces, orações, né? Dependendo do tipo de obsessão, tá? Porque se for uma coisa baseada em magia, uma coisa mandada, isso aí, né? Ou se for um obsessor familiar, complicado. Eventualmente, algum parente na família que é doente, ou que foi mulher da vida, ou um cara que foi drogado, um cara que era de pá virada, né? Como diz, né? Que cometia várias atrocidades em vida. Tirar um obsessor desse é muito difícil, porque ele há laços sanguíneos. E como é que você resolve isto? Frequência. A frequência de um obsediado é uma frequência baixa. Frequência de medo, de irritação, tá certo? De mal-estar, mau humor, tudo isso são relacionados a frequências baixas, frequências densas, tá certo? Quando você eleva a frequência, né, dessa pessoa, e existem várias técnicas para isto, né, você começa, né, a curar não só o obsessor, o obsediado, como também o obsessor, ele tem essa oportunidade. Se ele tem uma afinidade para com o processo de cura, ele começa a se sentir bem e ele quer, ele fica contigo, ele fica sendo curado junto contigo, ele vai ser curado juntamente contigo, ele é um ancestral teu e bacana, tá certo? Isso é um processo que tem que ter continuidade, não é da noite para o dia que se faz esse trabalho, tá? Se ele não tem afinidade com isso, ele vai se afastar, ele vai dizer, caramba, sabe? Ele vai ver que não encontra mais nada daquilo, não encontra interesse. Essa frequência você muda, mudando suas crenças, mudando suas más inclinações, você sabe? Mudando seus pensamentos, suas emoções, enfim, mudando a sua conduta. Mudando a conduta, praticando yoga, meditação, sabe?
pegando mais luz solar, tomando banho de mar, tomando, né, banhos de ervas, que nós também encomendamos em alguns casos, né, elevando esta frequência, frequentando lugares saudáveis, músicas saudáveis, naturalmente você vai se livrar deste processo de obsessão, ok? Eu espero ter contribuído. Na próxima palestra, eu vou falar sobre obsessões relacionadas à magia negra, ou, né, obsessores mais densos, né, situações onde eventualmente você se envolveu em vidas passadas, né, e que essas mesmas influências, essas mesmas egrégoras espirituais, elas voltam a incomodar aquela pessoa. É um tipo de obsessão muito complexo, mas também não menos comum. Nós vamos falar de chips, implantes, né, e outros dispositivos de controle feitos por esses obsessores, ok? Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dá um joinha e compartilhe, ok? Shalom. A aposofia é a quebra de paradigmas, a eliminação de crenças limitantes, sair do sistema de controle, é libertar-se da dualidade, colocando-se acima dos conceitos e definições, a fim de ver mais além e de ir mais além. Douglas Guimbel. Stop.